Boa tarde a todos que nos acompanham hoje. Hoje é conhecido como a terça-feira, no feriado de Carnaval, e nós não vamos ter o nosso momento de oração aqui, conduzido pela Sociedade Auxiliadora Feminina da Igreja Presbiteriana Mata da Praia, mas isso não nos impede de estarmos reunidos em oração e ter o entendimento de que o Senhor requer de nós uma vida de diligência, de amor e, acima de tudo, amando ao Senhor e glorificando ao Deus das nossas vidas. A todas que nos acompanham aí, através do nosso canal, que nós possamos estar em espírito de adoração ao nosso Senhor. Gostaria de que você pudesse abrir a sua Bíblia, e por mais que você esteja em casa, mas você possa abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 93. O Salmo de número 93 vai falar a respeito do poder do nosso Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levanta os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Nós observamos nesse texto aqui a grandeza, ou parte da grandeza do nosso Deus. É bem verdade que nós não vamos conseguir com palavras expressar e com o nosso entendimento entender a completude de quem é o nosso Deus. Mas as Escrituras revelam parte de quem é o Senhor. Existem coisas que estão guardadas e reservadas somente para Ele, mas existem coisas que são reveladas para nós, e por isso nós nos alegramos e nos voltamos ao nosso Deus em adoração, em louvor. E eu gostaria, nesse momento, nós vamos ter uma oração com a nossa irmã Leia, uma oração de gratidão e de adoração ao Deus poderoso, o Deus grandioso, o Deus bendito. Senhor Deus e glorioso Pai, me achego à Tua presença com temor e tremor, porque Tu és santo e quer a nossa adoração. Eu te adoro, Pai, na beleza da Tua santidade, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Ô Paizinho querido, Tu és o único Deus digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós te amamos e te desejamos sobre todas as coisas. Tu és o nosso amor maior, nossa riqueza maior, nosso maior tesouro. Tu és grande e santo, Tu és o nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós te glorificamos e exaltamos o Teu poderoso nome. Ô Paizinho querido, nós te louvamos e te adoramos, porque não há Deus como o Senhor, não há outra rocha que eu conheça. Só o Senhor é cheio de misericórdia, graça e bondade. Ó Senhor Deus querido, Tu és o pão da vida, és a luz do mundo, és o bom pastor. Tu és o Filho de Deus, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és a porta da salvação, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é a pedra fundamental da igreja, é o dono da igreja. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Messias, o Santo de Israel. Como não amar e não adorar um Deus tão bom, tão perfeito, tão grande, tão cheio de amor por nós? Ó Deus, o meu coração exulta pelo Deus vivo, fiel e verdadeiro que Tu és. Bendito seja o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, aquele que era, que é e que há de vir. Ó poderoso Senhor, nós Te somos gratos pela salvação que nos foi dada através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, que nos tirou das trevas para o reino do Filho do Seu amor, nos tirou da morte e nos deu vida e vida abundante.
Agradecemos-te, Senhor, pelo dom da vida em Cristo Jesus. Obrigada, Paizinho querido, pela saúde, pelo ânimo, pelo vigor físico. Graças e graças nós te rendemos pela família. Que bênção, Senhor, é termos uma família para amar. E saber, Deus, que essa família nasceu no coração do Senhor, para a nossa alegria e para a nossa felicidade. Gratidão, Paizinho, pelo pão de cada dia, pelos amigos, pelo ar que respiramos, pela água que nós temos para beber, porque nós enxergamos, porque nós ouvimos. Ah, Pai, são tantas razões que nós temos para te agradecer. Sou eternamente grata ao Senhor por todos os seus benefícios a nós concedidos. Obrigada, Pai, pela igreja onde nós podemos nos congregar e partilharmos das nossas dores, das nossas alegrias e termos comunhão com os nossos irmãos. Obrigada, Pai, pelo trabalho abençoado que o Senhor tem dado ao teu povo. Obrigada, Deus, por tanto amor, por tanto cuidado a nós dispensados. O Senhor é o guardião das nossas vidas. O Senhor é tudo que nós temos e é suficiente para nós. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. É a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Nós também vamos ter a oportunidade de orar pela nossa igreja, pela nossa comunidade. A igreja presbiteriana plantada aqui no bairro de Mata da Praia, os seus pastores, os seus presbíteros, o ministro de música, os seus diáconos, toda a liderança, todas as sociedades internas, todos os seus ministérios, todos os seus missionários espalhados pela face da terra. Nós vamos ter um tempo de oração com o Senhor, entendendo que é Deus quem sustenta a nossa igreja. É Deus quem tem sustentado ao longo desses anos e é Ele que vai continuar sustentando. Nós vamos ter um tempo de oração com a nossa irmã Penha. Senhor, Deus Todo-Poderoso, glorioso, bendito, santo, justo e verdadeiro. Ó meu Deus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e é bom em todo o tempo. E está conosco em todos os momentos da nossa vida. Isso é um privilégio. E te adoramos na beleza da tua santidade, por tantas bênçãos, por tantas maravilhas que o Senhor tem ao nosso dispor, através do sacrifício do teu Filho Jesus. Ó Pai, quero muito agradecer ao Senhor pela tua igreja na face da terra. Se não fosse ela, meu Deus, como seriam salvos os homens para pregar essa palavra de salvação? Quero colocar diante do Senhor, meu Deus, toda a tua igreja, principalmente, meu Deus, seus líderes, os pastores, diáconos, presbíteros, homens separados, meu Deus, para cuidar da tua casa, para ministrar a tua palavra, para acudir o necessitado, para trazer uma palavra de conforto, de consolo àquele que está sofrendo. Que missão gloriosa tu deste a esses homens, meu Deus, e que eles a cumpram, meu Deus, que eles tenham sempre na mente e no coração esse desejo de te servir com interesse de coração, para que façam com que todos nós crentes sejamos obedientes a ti e a tua palavra, que o viver deles, que a palavra deles nos ensine e que possamos aprender, meu Deus, a viver retamente, santamente, para agradar ao Senhor. Abençoa, pois, ó Pai, a tua igreja na face da terra. Abençoa a tua igreja aqui em Mata da Praia, para que sejamos submissos à liderança enquanto ela estiver dentro da tua palavra. E que o Senhor possa nos fortalecer e que tenhamos essa prática, meu Deus, de leitura e oração para fortalecimento espiritual do teu povo. Que cada um de nós tenha essa responsabilidade de buscar a tua face, a tua presença, porque é ela que nos faz crescer na fé, é ela que aumenta a nossa fé, é ela que nos dá força
nas batalhas que enfrentamos no dia a dia. Ó Pai, como é bom pertencer à Tua igreja, meu Deus. Como é bom saber que a Tua igreja pode e deve fazer diferença na sociedade onde ela está inserida. Ó Pai, que os nossos vizinhos, os nossos amigos vejam em nós um viver diferente, um palavreado diferente, um vestir diferente, tudo com ordem, tudo com decência. Que nós sejamos exemplos nesse mundo, meu Deus. O mundo precisa enxergar em nós a beleza de Cristo. Precisa os nossos vizinhos exalarem o nosso bom perfume, exalado da cruz de Cristo, do Senhor, o Rei da Glória. O Pai, ajuda-nos a viver assim. Ensina-nos a viver assim. Ó Pai, em nome de Jesus, toma, pois, toda a Tua igreja em Tuas mãos, para que ela leve vida santificada, porque sem amor, sem levar essa vida cheia de graça e misericórdia, nós não veremos a Deus, nós não estaremos junto contigo. Por isso nós precisamos de Ti, da atuação do Teu Santo Espírito em nós, para que a nossa santificação agrade ao Senhor. Abençoa-nos, pois, ó Pai, fica conosco, toma, pois, toda a Tua igreja em Tuas mãos, toma toda a liderança da Tua igreja e a nós outros em Tuas mãos, e estenda a Tua mão de poder sobre nós, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós temos o entendimento que muitas pessoas têm enfrentado diversas lutas em diversas áreas da nossa vida. É bem verdade que o Senhor Jesus venceu o mundo, venceu a morte. Entretanto, nós entendemos que ainda estamos nessa terra e essa terra ainda padece sobre os efeitos do pecado. Por isso nós vamos ter um tempo de oração, pedindo que o Senhor continue com aqueles que estão em conflitos, por aqueles que estão em debilidade em relação à sua saúde, em relação ao emprego, para que o Senhor dê perseverança e para que também seja um tempo de testemunhar do amor do nosso Deus. Também pelos enlutados, nós vamos ter um tempo de oração com a nossa irmã Graça. Senhor meu Deus, eu agradeço pela Tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Agradeço por mais um dia, agradeço pelo Teu amor, pela salvação em Cristo Jesus, que pela fé colocada em nosso coração nos deu a salvação, a vida eterna. Obrigada, meu Senhor, pelos recursos, pelo alimento, pelo teto e pela Tua presença e a certeza da Tua ajuda em todo o tempo, Pai. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus que está sobre todos os deuses. Não há nada que não esteja debaixo do Teu controle, da Tua soberania, Deus. Isso nos dá um descanso, saber que o Senhor é soberano sobre qualquer causa, sobre qualquer situação. Não há nada que nós não possamos levar ao Senhor e aguardar a resposta, confiando na Tua bondade, no Teu amor. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Quero nessa hora colocar diante do Senhor os meus irmãos, os cristãos, os que estão em luta, Senhor Deus, vivendo momentos de dificuldade, de conflitos, muitas vezes conflito no lar, com filhos, os casais, muitas vezes, Senhor Deus, familiares entram em conflitos e isso traz sofrimento, desgaste, angústia. Também, Senhor Deus, muitas vezes quando falta saúde, quando falta um emprego, Deus, o recurso para a sobrevivência, são momentos de luta, de dificuldade, Senhor Deus, são momentos de tribulação que os Teus filhos passam. Eu quero Te pedir por eles, por cada irmão que está enfrentando um momento de dificuldade nessa hora, seja qual for a dificuldade, Senhor, que eles perseverem com o Senhor, mesmo nesse tempo de tribulação, aguardando que o tempo do Senhor é o tempo melhor para a solução de todas as coisas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, sustente essas vidas,
na dificuldade, dando saúde àqueles que precisam, dando emprego àqueles que estão desempregados. Ó Deus, também acalmando os conflitos, trazendo, ó Deus, fazendo com que o amor do Senhor seja aquele que permeie todas as relações e possa haver paz, possa haver, Senhor Deus, uma vida com tranquilidade entre os teus servos, Pai. Quero te pedir ainda por aqueles que estão sofrendo de luto, Deus, porque perderam algum ente querido. Ó Senhor, supre, Senhor Deus, a saudade no coração, faz compreender sobre a tua soberania, faz compreender que o Senhor é aquele que nos dá o consolo de todas as coisas e que tudo está em tuas mãos e por isso nós podemos confiar e entrar no descanso do Senhor, sabendo que o Senhor cuida de cada um, de cada situação, no teu tempo e do jeito que o Senhor quer. Muito obrigada, Senhor Deus, por mais esse momento. Fica conosco, ó Deus, e atende a nossa oração, não porque merecemos, mas porque o Senhor é gracioso para conosco. Em nome de Jesus, eu oro e eu agradeço, pedindo perdão pelos meus pecados. Amém. É o Senhor que resolveu salvar um povo para a sua glória. O nosso Deus é um Deus missionário. Ele teve um único filho e fez dele um missionário. E graças a Deus, a Igreja Presbiteriana em Mata da Praia tem um entendimento da importância, da relevância, da ordem do Senhor, de anunciar o Evangelho a toda a criatura. Nós temos missionários espalhados pelo Brasil, nós temos missionários espalhados pelo mundo, e nós vamos ter um tempo de oração por aqueles que têm se dedicado para a obra missionária, para que o Senhor continue enviando recursos, para que o Senhor continue a sustentar as suas vidas, para que o Senhor continue a abençoar os seus ministérios. E sobre esses pedidos, nós vamos ter um tempo de oração com a nossa irmã Didi. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu tem derramado nas nossas vidas. Obrigado porque Tu é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado pela salvação. Obrigado pela saúde. Obrigado porque Tu tens estado ao nosso lado a todo instante das nossas vidas, Senhor. Senhor, mas nós queremos Te pedir, Senhor, pelos missionários, por aqueles, Senhor, que estão distantes, em outros países, Senhor, pregando a Tua palavra ali, para que eles possam, Senhor, ser boca de Deus ali, pregando o Teu nome, Senhor. Senhor, toma nas Tuas mãos eles, suas famílias, Senhor. Supra, Senhor, todas as suas necessidades ali onde eles estiverem, Senhor. Senhor, que Tu possa, Senhor, estar ali, enviar o Teu Espírito Santo para cada palavra, para cada pregação que eles fizerem ali, Senhor, que eles possam ter saúde mental, saúde espiritual, Senhor, que eles possam, Senhor, estar ali, Senhor, realmente com o Teu Espírito Santo e pregando o verdadeiro Evangelho, Senhor. Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que estar contigo é bem melhor. Por isso eu te peço, Senhor, que Tu possa estar com eles ali onde eles estiverem, Senhor. Abençoando suas famílias, abençoando a sua vida, todas as suas necessidades, Senhor. Espiritual, material, Senhor. De saúde ali, Senhor. Que eles possam, Senhor, vencer todos os empecilhos, Senhor, que vêm nas suas vidas. Obrigada, Senhor, porque eles se dispuseram aí, eles obedeceram o Teu ID, Senhor. Estão ali, Senhor, confiados no Senhor. Senhor, que aqueles ouvintes, Senhor, da Tua palavra possam se converter, possam ser abençoados, possam ser libertados, Senhor, das marras dos inimigos, Senhor. Do inimigo, Senhor. Toma nas Tuas mãos a cada criatura, Senhor, que ouvir a Tua palavra, Senhor. Que possa calar nos seus corações, Senhor. E que eles possam, Senhor, ser alcançados, que eles possam Te alcançar, Senhor. Porque nós sabemos que só é abrir a nossa porta, Senhor, a porta das nossas vidas, do nosso coração, para que Ele possa entrar, Senhor. E Ele entra com todo carinho, com todo amor, Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada porque Tu é um Deus bom, Tu é um Deus verdadeiro. Obrigado porque Te conhecemos o nosso Salvador.
Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, a cada um. Livra, Senhor, das ciladas do inimigo, Senhor. E que ali, Senhor, muitas vidas possam ser salvas, Senhor. Possa ser alimentada pelo teu amor, pelo teu poder. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa as nossas vidas também. Nos toma nas tuas mãos, que nós possamos ser verdadeiros, Senhor, evangelho, missionário, Senhor, para pegar a tua palavra onde tivermos, onde formos, Senhor, com os nossos vizinhos, com os nossos porteiros, com os nossos amigos. Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Com a graça de Deus, a nossa igreja é uma igreja que entende o papel e a importância da família. Foi a primeira instituição que o Senhor criou, foi a família, não foi a igreja. Deus criou primeiramente a família, o homem e a mulher com a obrigação de crescer e multiplicar. Por isso, nós oramos pelos nossos familiares, nós oramos pelos homens, pelos maridos, pelas mulheres, pelas esposas, pelos filhos, por todos aqueles que compõem os núcleos familiares aqui da nossa igreja. E tendo a importância de orar pela família, nós vamos ter um tempo de oração agora com o nosso irmão ministro de música, nosso irmão Jefferson. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa tarde, obrigado pelas nossas irmãs que estão agora nos seus lares, estão aqui cultuando conosco, aqueles que estão aqui assistindo isso depois. Nós sabemos que a gente vive dias difíceis com a família, Pai. Eu quero te pedir que qualquer que seja a dificuldade nesse dia, que qualquer um que estiver assistindo aqui, seja tendo que o Senhor venha ajudar. E lembre essa pessoa, Pai, que o Senhor está com ela não está sozinha, que o Senhor vai ajudá-la mais uma vez nesse momento de dificuldade, ó Pai. Tenha misericórdia dessas famílias, que o Senhor ajude a fazer dela uma família abençoada, uma família dirigida pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Deus cuidadoso, o Senhor tem cuidado dos nossos, nós temos adversidade, nós temos desafios, mas o Senhor é o nosso dono, o Senhor é aquele quem nos ama e no qual nós podemos confiar. Obrigado pelo Deus que Tu és, pelo agir do Senhor em nós, pelo cuidado do Senhor conosco. Obrigado, Pai, porque sem Ti nós não poderíamos fazer nada. Obrigado pelas bênçãos recebidas, obrigado pelo agir do Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, maravilhoso, e obrigado pela família que o Senhor nos deu aqui na terra, que nós possamos cuidar dela da melhor maneira possível, que o Senhor nos mostre verdadeiramente o caminho aqui no qual devemos seguir, ó Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, maravilhoso, misericordioso. Obrigado porque o Senhor é um Deus zeloso com os nossos, ó Pai, com a nossa família. E com aqueles ainda que não encontraram, o Senhor nos ajude, Pai, para que possamos testemunhar do Senhor e sermos instrumentos na mão de Deus. Obrigado pelo Deus que Tu és, pela bondade do Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém. Já estamos chegando quase ao final do nosso momento de oração ao Senhor e a palavra do nosso Deus nos instrui, nos exorta a importância de orarmos por aqueles que têm a autoridade. E aqui o entendimento de autoridade do Estado. Então nós vamos ter um tempo de orar pelo presidente, governador, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores, todos aqueles que são instituídos de autoridade da nossa sociedade, a fim de que nós vivamos uma vida tranquila e mansa. É assim que está registrado na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Não somente no dia de hoje, não somente agora. Reserve um tempo para orar pelos nossos governantes. Nós vamos ter um tempo de oração com a nossa irmã Zenilde. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti através de Jesus, Senhor, e somos agradecidos por este tão grande amor, por Tua tão grande misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigada pela Tua maravilhosa graça derramada sobre nós, Pai. Tu que és todo-poderoso, soberano, excelso, Criador dos céus e da terra. Mesmo assim, o Senhor se inclina e ouve a nossa oração por meio de Jesus. Graças te damos, Senhor, por toda a bondade com que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado do Teu povo. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo dom da vida em Jesus. Obrigada pela saúde, pelos recursos que temos. Obrigada, Deus, pela comunhão com o Senhor e com os irmãos. Pai, nesse momento, nós queremos mais uma vez colocar diante do Senhor
a nossa nação, Pai. Queremos colocar todas as pessoas que estão investidas de autoridade no nosso país, em todas as esferas, Senhor. Tua palavra diz que toda autoridade é constituída pelo Senhor. E mesmo quando não entendemos, certamente em tudo o Senhor tem um propósito. Então nós nos submetemos à vontade do Senhor. Queremos ser obedientes ao Senhor, Deus, e rogar por essas autoridades. Pedir que o Senhor mude o coração do rei. O coração do rei está nas mãos do Senhor, que o Senhor possa mudar, inclinar na direção do Senhor, em nome de Jesus. E os nossos governantes, Pai, possam receber, possam ter discernimento, possam ter do Senhor sabedoria, que o Senhor possa colocar filhos do Senhor assessorando, pessoas em volta desses governantes, pessoas que possam ter boas ideias, bons planos para o nosso país, Senhor, para que nós possamos prosperar como nação, nas áreas que precisamos, Senhor. E em tudo, Pai, seja o Senhor glorificado. Que a gente não confie em homens, mas depositamos a nossa confiança no Senhor, pedindo ao Senhor misericórdia, Pai. Pedindo que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, tenha misericórdia do nosso estado, tenha misericórdia, Pai. Coloque pessoas para que, através da vontade do Senhor, pessoas que sejam servas do Senhor, possam ter atitudes que venham a planejar e executar planos para o benefício da nossa sociedade, Pai. Obrigada também pelos líderes religiosos que são tementes ao Senhor, especialmente os que estão em maior destaque. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, não deixe que essa exposição às mídias seja uma coisa nociva e que essas pessoas não se ensoberbeçam, Pai, mas que possam sempre se humilhar diante do Senhor e ser apenas usados pelo Senhor, Deus. Tira desses homens qualquer vaidade e que eles sejam canais de bênção para as pessoas que ouvem os sermões através das mais variadas plataformas, Senhor. Tem misericórdia desses teus filhos, Pai. Que toda honra e toda glória seja rendida ao Senhor. Mais uma vez, muito obrigada por Jesus em nosso lugar. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos meditar na palavra do nosso Deus? Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso número 24 até o verso número 27. Evangelho de Mateus, capítulo número 7, do verso 24 até o verso número 27. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai Santo, nós estamos aqui e o nosso desejo é que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê um tempo de entendimento da Tua parte a respeito daquilo que o Senhor quer para nós. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, é interessante a gente observar a evolução da construção civil. Se a gente voltar os nossos olhos para a história antiga, nós já ficamos maravilhados com as pirâmides do Egito, ou com a grande muralha da China, ou talvez até mesmo com aquelas obras arquitetônicas lá no Peru.
e nós observamos isso e já ficamos encantados. Eu, particularmente, fico um tanto quanto curioso sobre como uma pessoa investiu seu próprio tempo para descobrir que juntar um pouco de areia e fazer ali uma argamassa fizesse com que ele sustentasse um peso para construir uma casa, um edifício, até mesmo um monumento. A modernidade chega e hoje é possível fazer com que prédios de mais de 10, 20 andares sejam literalmente cortados na base e transportados para outro lugar. Ao mesmo tempo, existem aquelas construções que nós nunca saberemos que existiram, porque elas foram frágeis, elas não tiveram uma relevância e elas ao longo do tempo se perderam. Quantas dessas construções que aparentemente pareciam lindas, porque não tiveram um bom fundamento, elas se perderam. E é interessante porque é diretamente sobre isso que Jesus está falando nesse texto. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo número 7, nós temos o final do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. É bem verdade que não há uma conclusão entre a maioria dos teólogos sobre como foi resolvido esse sermão. Não tem ao certo o entendimento de que foi apenas um sermão em que Jesus falou sobre vários assuntos, ou se foram vários sermões que Jesus foi falando ao longo do tempo na montanha, e isso foi organizado dessa forma. Independente da linha que nós acreditemos, e eu particularmente não tenho uma opinião formada quanto a isso, é certo que esse final, registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo número 7, dá o entendimento daquilo que é importante para nós. Porque Jesus ensina sobre várias coisas, começando sobre as bem-aventuranças, depois vai falando sobre a oração, ele vai falando sobre a lei, ele vai falando sobre como nós devemos viver, e o resumo do Sermão do Monte é como deve viver um cidadão celestial, aquele que é chamado para viver com os olhos para o alto, aqui nessa terra. Então, depois de ter proferido várias palavras, o Senhor se volta para os seus ouvintes e afirma sobre a diferença daqueles que escutam e aqueles que escutam e praticam. É interessante a gente observar isso, porque logo no verso 24 a gente percebe esse fechamento. Jesus vai falar: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E aqui está o grande ponto já da mensagem de Jesus nessa perícope. Porque não é somente a ideia de ouvir. E aí a gente pula já para a segunda parte. Porque o texto vai falar para nós, que ele vai falar assim, olha, aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, ele é comparado a um homem que construiu a sua casa na areia. Quantas pessoas, já não escutaram a mensagem do Evangelho? Talvez você conhece um parente, um amigo, um familiar, alguém da sua rua, alguém talvez até mesmo que te discipulou, pessoas que te apresentaram o Evangelho, pessoas que outrora foram exemplo para a sua vida e hoje caminham distantes. Não é somente ouvir. Estamos em uma sociedade que, embora pregue tanto a ideia de uma sociedade sem Deus ou sem a interferência de uma religião, nós vemos cada vez mais o crescimento de pessoas que são apegadas a qualquer tipo de religião, pessoas que não têm dúvida, por exemplo, da existência de Jesus Cristo, ou como alguns queiram colocar, o Jesus histórico. Entendem que foi um bom homem, caminhou sobre essa terra. Várias outras religiões também falam de Jesus, que foi um homem bom, foi um grande profeta, que pregou o amor, escutam as palavras de Cristo. Entretanto, não praticam. Nós escutamos várias coisas na nossa vida. Entretanto, o ato de nós praticarmos essas coisas significa que nós conseguimos associar na nossa mente e, principalmente, entendemos que isso é de importância, é de devida importância para a nossa vida. O que é que você tem escutado e praticado? O que é que você tem feito com aquilo que você tem escutado do Evangelho? Porque Jesus vai falar que aqueles que escutam e não praticam, eles são comparados a pessoas que construíram as suas casas
em lugares frágeis. Não tem fundamento, não tem solidez. Pessoas que constroem a sua vida, que forjam a sua fé em coisas rasas. Não se solidificam, não se aprofundam em um relacionamento com Deus. E isso lembra muito a parábola do semeador, onde a semente ela é lançada em vários terrenos, e algumas das sementes caem num terreno rochoso e não frutifica, cai no meio de espinhos, não frutifica, cai em um terreno em que os pássaros roubam e não frutifica. Não é somente ser ouvinte da palavra. Infelizmente, nós observamos que nós temos muitos ouvintes da palavra. Muitos ouvintes do evangelho, muitos ouvintes da religião, pessoas que escutam, e a gente percebe cada vez mais um número enorme de podcasts, de livros, de revistas, de bíblias, de pastores, de encontros, de congressos, de igrejas. Cada vez mais tem uma proliferação daquilo que aparenta ser o evangelho, mas que não traz firme fundamento para a nossa fé. Consequentemente, as pessoas não praticam o firme fundamento da fé. É nos momentos de dificuldade que nós somos chamados para conhecer mais de Deus. Quando nós observamos o exemplo de Jó no Antigo Testamento, nós temos um homem que tinha tudo o que talvez qualquer pessoa pudesse imaginar. Tinha uma esposa, tinha filhos, tinha bens, tinha propriedade e tinha saúde. E então, aos poucos, o Senhor permitiu que Satanás tocasse na sua vida. E então, depois de todo aquele movimento e vários questionamentos surgem, né, no livro de Jó. E então, no fechamento, mostra a razão de tudo isso. Porque Jó começa a questionar o Senhor, e então a partir do capítulo 39, passando pelo 40 até o 41, o Senhor faz uma série de questionamentos. O Senhor não responde nada para Jó, mas se volta para ele com perguntas. E, por exemplo, Jó, aonde você estava quando eu criei o mundo? Jó, aonde você estava quando eu criei as estrelas? Jó, você sabe como é que funciona para o sol funcionar? Jó, você sabe como é que faz para que as estrelas fiquem lá no firmamento? Jó, eu conheço de tudo e todas as coisas. Então, no final do livro de Jó, nós temos um homem que diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço, os meus olhos veem. Eu tenho um relacionamento mais profundo contigo. Porque muitos constroem as suas casas em lugares talvez bonitos, belos, maravilhosos, mas não em cima da rocha. Então, quando vem a dificuldade, a primeira dor, o primeiro tormento, é como uma casa que sucumbe ao vento, que sucumbe à tormenta. Onde você tem edificado a sua fé? Em quem você tem crido? Você conhece de fato o Senhor da sua vida? E só tem um jeito de conhecer. É através das Sagradas Escrituras. Não é através de arrepios, de sonhos, de músicas. Não, não é. Embora tudo isso possa até ser importante em um certo momento, e talvez assunto para outra hora, mas nós conhecemos o Senhor a partir da sua palavra, Ele se revela a partir da sua palavra, e é por isso que nós precisamos conhecer da palavra de Deus o firme fundamento da nossa fé. O Senhor fala que aqueles que escutam e não praticam, a expressão final é: grande a sua ruína. Você está vendo a sua vida ruir, a sua família se despedaçar, o seu emprego ir embora, as dívidas chegando, a tristeza, a dor, a amargura chegando no seu coração? Aqueles que têm Cristo vão continuar tendo esses sentimentos. Mas eles vão entender que a sua vida está firmada em uma rocha mais alta do que Ele. Então o Senhor dá o exemplo daqueles que escutam e praticam as suas palavras. Não é somente ser ouvinte, mas é praticante. Existem algumas religiões que vão ainda denominar de pessoas que são de determinadas religiões, mas não praticantes. No cristianismo, no evangelho, na verdadeira fé, não existe um crente não praticante. Não é possível acontecer isso.
Ou você pratica, ou você é de verdade, ou você é integral, ou você é inteiro, ou você está comprometido com a palavra de Deus, ou não existe o evangelho na sua vida. Não é somente ouvir. E aqui talvez o exemplo mais importante que a gente possa ter é o exemplo de Judas. Judas pôde desfrutar das mesmas coisas dos outros discípulos. Viu os milagres de Cristo de perto. Judas pôde observar o Senhor se manifestando de maneira maravilhosa. Judas pôde contemplar lições aos pés do Mestre. Judas pôde perceber a maravilhosa presença do Senhor, presença essa que muitos, somente de tocar na orla das suas vestes, eram curados. Palavras de salvação, palavras de transformação, pôde contemplar milagres na vida das pessoas. Entretanto, aquele homem nunca de fato praticou o Evangelho. E é interessante que no Evangelho de João é registrado isso. Vai falar, o Judas era ladrão. Ele não amava a obra, ele não amava Jesus, ele não amava as pessoas. Tudo que ele tinha na sua mente era engano, mentira e o desejo cobiçoso de satisfazer o seu próprio coração. Mas escutava. É por isso que nós observamos quando Judas traiu Jesus e quando Pedro negou a Cristo, uma ação completamente diferente. Judas, de maneira covarde, covardemente, se enforca depois de ter traído Cristo por 30 moedas de prata. Mas Pedro não. Pedro, após ser confrontado, ele é animado a apacentar o rebanho de Cristo. Ele é animado a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Ser ouvinte e praticante da palavra de Deus é ter um entendimento de músicas, por exemplo, que diz assim, te louvarei, não importam as circunstâncias. Seja de fato verdade na nossa vida. Não importam as circunstâncias. Mas qualquer mau tempo que dá no domingo, a gente já não aparece na igreja. Te louvarei, não importam as circunstâncias, mas a primeira vez que o desemprego, a falta de recursos bate à porta da minha casa, eu já não quero um compromisso com o Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, mas se eu observar, por exemplo, que está chegando próximo a época de vestibular dos meus filhos, eu faço com que eles parem de participar da igreja e agora se voltem somente para galgar carreira. Te louvarei, não importam as circunstâncias, mas quando chega o momento da gente manter ou não o nosso trabalho, tendo que fazer algo que é completamente errado, ou no mínimo duvidoso, nós não hesitamos em fazer. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Será que nós estamos adorando somente a Jesus? Muitos declaram o seu amor a Cristo, mas no Evangelho de João é registrado para nós que aquele que tem os mandamentos e os guarda, são estes o que amam a Deus. Possivelmente você já declarou o seu amor ao Senhor, mas você tem guardado a sua palavra? Porque aqueles que guardam a sua palavra, o texto vai dizer, eles são comparados a uma pessoa prudente, uma pessoa que organiza bem para fazer a sua casa e constrói sobre a rocha. Não é uma construção louca, não é uma coisa sem pé nem cabeça, não, é algo racional, é algo que arde no seu coração, mas também vem para o seu entendimento e então é muito bem projetado, é uma pessoa prudente. Então vai cair a chuva, vai transbordar os rios, vão soprar os ventos, vão dar com ímpeto, mas não vai fazer com que aquela casa caia. Você tem procedido de maneira prudente? Essa é uma pergunta que fica no nosso coração nessa tarde. Nós temos tido um proceder prudente
construindo e fortalecendo e edificando e solidificando a nossa vida na palavra de Deus, amando o Senhor e praticando, ouvindo e fazendo. O Senhor encerra o Sermão do Monte dessa maneira. Porque é certo que muitos ali escutaram do Evangelho pelo próprio Evangelho, pela palavra do Senhor, aquele que tem autoridade, mas ainda assim eles escutaram e não praticaram. Quando Jesus entrou em Jerusalém, registrado lá no Evangelho de João, no capítulo número 12, muitos saudavam, hosana, hosana, nas alturas, passavam ramos, adoravam a Jesus. E uma semana depois, estavam alegres com a sua morte. No domingo, eles levantavam ramos, e na sexta-feira, eles clamavam para que o cordeiro fosse morto. Ouviram e não praticaram. Como? Como nós temos agido? Como nós temos agido? Como nós temos fortalecido e solidificado a nossa fé? Essa é a reflexão que fica para a nossa mente e para o nosso coração. Nós estamos ainda num tempo de feriado aí, que muitos têm utilizado para fazer as mais perversas, horrendas e imorais coisas que possam brotar na sua mente. Que você tenha usado esse tempo, mas também utilize o tempo que Deus te dá para se fortalecer num relacionamento com o Senhor. Afinal, é isso que nós queremos na eternidade, nos relacionar com Ele por toda a eternidade. Então façamos a partir de hoje, enquanto nós temos tempo e enquanto nós temos vida. Porque aquelas construções, assim como ao longo da história, que se perderam, não foram boas construções, vão passar. Mas construções boas, firmes, elas são atemporais. Que o Senhor nos ajude a amarmos a Ele acima de todas as coisas. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, nós te damos graças e te agradecemos pelo privilégio de podermos ouvir a Tua palavra. Nos ensine, ó Pai, nos ajude a sermos praticantes, a amarmos o Senhor acima de todas as coisas, a vermos uma vida que agrade ao Senhor, de devoção ao Senhor, de paixão pelo Senhor. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus amados, nós ficamos por aqui, encerramos a nossa live. Espero que tenha sido edificante para você, como foi para mim, e que nós possamos estar em breve de volta aqui na nossa igreja, já no próximo domingo, em culto ao Senhor, e também na próxima terça-feira, com a nossa reunião aqui, dirigido pelo trabalho feminino da Igreja Presbiteriana de Mata da Praia. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um dia na presença do Senhor e uma semana na presença dEle também. Um abraço.